Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de começar o ano de 2023. Chega de retrospectivas, vamos olhar este ano. E para fazer isso, hoje falo dos meus primeiros filmes assistidos na Netflix, que são boas indicações ou não para vocês. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem no Insta e a newsletter tem link na descrição do vídeo. Vamos começar 2023? Pois é, eu estava de férias, já voltei para casa e durante as minhas férias já aproveitei para assistir uns filminhos na Netflix. E o primeiro deles foi Passei por Aqui. E assim começa a polêmica. Quem gostou de Passei por Aqui? Porque eu descobri, conversando com amigos, que nem todo mundo gostou. Da mesma forma que eu, porque eu achei bem legal. Vamos situar o Passei por Aqui. Estamos falando de um suspense do diretor Babak Anvari, que é britânico-iraniano e que eu não encontrei muita informação sobre ele, porque ele tem poucas produções. Então, no IMDb, por exemplo, você vai encontrar os 3, 4 filmes que ele dirigiu, escreveu roteiro e tudo mais, mas não encontra muita informação sobre ele mesmo, características, um histórico e tudo mais. Então fica aí um mistério sobre esse diretor, que é novato de certa forma, vamos colocar assim, mas ele pelo menos tem filmes com uma cotação interessante a partir de 2016, ou seja, não é tão novato assim, mas traz, na minha opinião, um filme que foge dos clichês do gênero, pelo menos em parte. Passei por Aqui conta a história de um grafiteiro, um garoto que não consegue se achar muito nessa passagem da adolescência para a vida adulta, meio rebelde. Eu tô falando do Toby. Ele faz pichações. Ele entrou para a faculdade de arte, se não me engano, mas não ficou. Mas assim, ele faz uns grafites bem legais. Só que ele assume, junto com o amigo dele, o Jamal, que é vivido pelo Purcell Ascott, que é um ator que eu não conhecia, mas gostei muito da participação dele. Então eles são uma dupla meio que rebelde, que invade mansões de milionários para protestar. Quando eles invadem, eles vão deixar pichado numa das paredes da mansão um Passei por Aqui, de onde vem o nome do filme. É a forma que eles encontraram de expressar a revolta deles contra a sociedade, contra sei lá o quê, e é isso que eles fazem. Só que eles trabalham em dupla. O Purcell, o ator, né, que vive o Jamel, ele vai sempre preparar a casa, porque acho que ele trabalha com TV a cabo, ou algo do gênero, eu não lembro exatamente o que, mas ele tem acesso a essas mansões. E nesses lugares ele vai conseguir descobrir como desligar o alarme, por exemplo, da casa, como mexer no Wi-Fi da casa. Detalhes como esse que vão facilitar a futura entrada da dupla para fazer a pichação e ter aí essa voz de protesto. Só que logo no começo do filme a gente vê o Jamel fazendo isso, decodificando ou percebendo como fazer isso na casa de um juiz que tem uma baita mansão, um juiz que já está se aposentando, um cara que sempre trabalhou em prol dos direitos humanos e coisas do tipo. E ele conhece esse juiz rapidamente, observa bem a casa dele, tira a foto de um aparelho ali de Wi-Fi que ele tem, que aí é a porta de entrada. Ele vai passar esses dados pro Toby, que é vivido pelo George McKay. E aí vamos entrar um pouquinho nos atores que estão escalados
nesse elenco. O George McKay, quando eu olhei a carinha dele, falei, de onde eu conheço? Eu falei, já sei, é Nada de Novo no Front. Falei pro meu namorado, que logo retrucou, falou, não, você se enganou, é 1917. Filme de guerra. Eu tinha acabado de assistir o Nada de Novo no Front, que vai ter vídeo em breve aqui no canal. E eu achei que ele fosse o garoto alemão do filme, mas não. Ele é um garoto do 1917 que vai cumprir a missão no final do filme. A gente olha bastante pro rostinho dele, por isso que eu logo falei, claro que eu conheço, só confundi o filme. E você também pode conhecê-lo de Peter Pan de 2003, que é o meu Peter Pan predileto. Ele era um cabeludinho curly, que é o cabelo enroladinho do filme, mas eu não lembrava disso, eu descobri vendo no IMDb. Então esse rapaz, o George McKay, que já é vivido, vive um personagem muito diferente desses dois que eu acabei de citar. Ele é revoltado, ele é aquele cara marrento que tá a fim de fazer protestos e não sei o que, então ele vai visitar o amigo dele para pegar os dados da próxima pichação que eles vão fazer, e o amigo acabou de descobrir que a namorada tá grávida e que quer sair dessa vida de pichador. Porque, enfim, tem agora uma família a cuidar e tudo mais, ele que já tinha sido preso, tinha esse histórico, então se ele fosse preso novamente, complicaria demais a vida dele. E aí, mas o Toby não aceita muito bem essa ideia, fala, cara, a gente não pode fazer isso, não sei o que, ele fala, olha, eu tô fora. Aí ele fala, quer saber, eu vou continuar, ele tem esse idealismo, como fazer essas pichações fosse uma manifestação assim de mais do que de revolta, mas um ato muito mais amplo. Então ele segue na luta dele e ele invade a casa do juiz. Quem é o juiz? Essa é outra informação interessante. Tô falando do Hugh Bonneville, que vocês conhecem de Downton Abbey. Aquele milionário tão pacato. Ele é esse juiz tão correto. E aí o Toby invade a casa do juiz e começa a mexer no quadro, não sei o que. Ele tem um quadro do pai do juiz bem na sala, assim, sobre a lareira dele. É ali que ele tira o quadro, porque ele vai fazer a pichação bem ali, naquele lugar mais simbólico, né, da hereditariedade, da tradição daquela família, quando ele ouve barulhos estranhos. E aí ele resolve dar uma olhada no que seria. Ele desce no porão, porque o barulho vem de baixo. Ele desce no porão da casa e quando ele começa a ver, nossa, o que está acontecendo aqui, ele percebe um armário falso, uma prateleira que na verdade é falsa, ela está presa por umas argolinhas. Ele tira essa argolinha, é uma porta que dá para uma outra porta que tem um visor. Olho mágico, né? De casa, para você olhar quem tá batendo a porta. Tem um visor assim, e quando ele olha, ele cai para trás, assustadíssimo, sai correndo. Nesse momento, o juiz já tinha entrado em casa. Tava entrando, alguma coisa chegando, então ele tem que correr. Então o suspense, gente, o momento... É em todos os momentos, é isso que eu quero dizer. Todos os momentos tem suspense nas cenas desse filme, em cada parte, em cada pedacinho. Então aí, é bem no comecinho, tô dando spoiler? Não, eu tô descrevendo pra vocês o comecinho do filme pra dar o mote da história. Ou seja, ele descobre algo muito terrível no porão da casa desse juiz. E aí começa a história. Eu acho que eu vou parar de contar um pouco dessa história para deixar vocês descobrirem, levarem todos os sustos que eu levei durante todo o filme, porque não vai, é o tempo todo tensão e cada vez mais crescente, para ser honesta. Então o Toby começa a fazer as coisas sozinho, ele tenta pedir ajuda para esse amigo, mas ele tá fora porque não, ele tem um filho agora e blá blá blá. A mãe
mãe do Toby, vocês também conhecem. Eu pelo menos conhecia a Kelly Macdonald de Nanny McPhee. Eu lembrava muito da participação dela em Nanny McPhee, mas ela também tá numa outra produção que eu esqueci de trazer aqui para vocês, que eu assisti na Netflix. Então vou citar aqui só para colocar na minha cabeça que tem que ter vídeo sobre o soldado que nunca existiu, que é bem legal. Ela também tá nessa produção. Ela que tem um sotaque terrível de se entender. Eu gosto de ouvir no original e tentar entender o inglês que está sendo falado. No caso dela, eu fico um pouco perdida e eu desconfiava que ela fosse escocesa. E é de fato, ela é de Glasgow. E os escoceses têm um sotaque muito peculiar que às vezes nos engana. E ela é a mãe do Toby e sofre pra caramba com ele. Ela que é mãe solo, que tá ali tentando lidar com esse cara rebelde, que antes era um filho super apegado a ela, mas claro, nesse momento, juventude transviada, fica difícil pra ela. E ela que trabalha como psicóloga, analisando crianças problemáticas. E ela não resolve o problema da casa dela. Então é fonte de um sofrimento para ela, enfim. Dado todas essas informações, esse elenco muito acertado, porque a gente vai ver como eles são bons atores. Todos esses que eu citei, a gente tem esses outros parâmetros de filmes bem diferentes, onde eles têm uma atuação totalmente oposta, e você vê como o ator é bom, como ele encarna o personagem e fica muito legal. Mas passei por aqui, na minha opinião, acaba sendo um tanto diferente. Eu lembrei de filmes como Paranoia, do Shia LaBeouf, sabe? Passa na TV direto, assim, onde ele descobre que o vizinho dele é também maluco e é assassino em série. E logo... É um filme mais despojado, ele tem um quê mais até de humor em alguns momentos, apesar de todo o suspense, é um suspense também, mas ele me lembrou a história, porém o transcorrer, à medida que você vai assistindo o Passei por Aqui, você vai vendo que ele foge do padrão do Paranoia, por exemplo. Foge um pouco, lembrei também de Milênio, os homens que não amavam as mulheres. Lembrei um pouco também A Última Casa da Rua. Eu vou colocar aqui os filmes que me lembraram, mas vejam, há uma diferença aí na forma como o Babak Anvari faz esse roteiro e essa direção e como ele conduz essa história. E aí, eu gostei muito, eu achei, nossa, que diferente! Mas, conversando com amigos, o que eu percebi? Que isso causa uma frustração nas pessoas. Elas esperam, talvez, algo que seja mais justo e não vem, ou demora para vir. Enfim, elas se frustram com o decorrer da história, como a trama vai se desenrolando e com o final dessa história. Eu achei que ele quebrou um certo clichê, né? Essa dupla de pichadores que deveriam ser os heróis da história tem um comportamento e tem um desfecho nessa trama que não é exatamente do herói da história. Ou seja, tem uma frustraçãozinha aí que surge, que pra mim não incomodou em nada. Eu achei, achei que ele resolveu de uma forma diferente. Eu fiquei presa, eu fiquei assim, eu falei, nossa, o que vai acontecer? Nossa, peraí, sabe assim, meu namorado também, acho que ele foi mais pro lado de ficar frustrado, acho. Eu não fiquei nada frustrada, achei super legal. Mas assim, com todo mundo que eu tenho conversado a respeito desse filme, a sensação é de frustração na maior parte dos casos. Enfim, então eu deixo aqui essa sugestão de filme na Netflix, tem uma nota 6.1 no IMDb, é uma produção de 2022, tá lá disponível.
Então vá de coração tranquilo, porque você pode não gostar muito. Se você gosta de um suspense, eu acho bacana, mas ele vai te causar uma certa frustração em alguns momentos. Pelo menos é o que a maioria das pessoas tem relatado para mim. Enfim, mas eu deixo aqui a sugestão e também uma pergunta. Já assistiu? Gostou? Qual foi a sua opinião sobre Passei por Aqui? Eu fico por aqui, então, e a gente se vê no próximo vídeo.